E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de uma figura do mercado financeiro, uma figura responsável por uma grande fraude. Seu nome é Jerome Kerviel. Jerome Kerviel teve a manha de elaborar uma fraude de 7 bilhões de dólares no mercado financeiro francês no ano de 2008. E 2 anos depois, em 2010, ele lançou um livro chamado Os Traders de Prostitutas. Obviamente, um cara como esse não tem nada para agregar para ninguém, mas a sua história é um grande exemplo do que não fazer, e bastante interessante também de se contar. O francês Jerome Kerviel foi acusado de operações fraudulentas enquanto era operador de mercado no banco Société Générale. Ele entrou para a instituição no ano de 2000 e era operador de mercados futuros em Paris. Seu salário, frente a tantos outros personagens que falamos por aqui, era bem modesto, cerca de 100 mil euros por ano. Como você já deve saber, essas mesas institucionais de grandes bancos lidam com milhões de dólares, quando não com bilhões diariamente. Talvez de tanto ver tantas cifras enormes passando sob seus olhos, Kerviel começou a ficar um tanto quanto tentado pela ganância. Kerviel começou a fazer operações por conta própria. De começo, ele começou a criar transações fictícias de valores pequenos e com menos frequência. Mas tanto os valores quanto a frequência delas começaram a escalar e foram aumentando. A ideia era criar negócios com prejuízo para encobrir negociações com lucro anteriores e supostamente, segundo seus acusadores, ficar com uma parte desses valores. Os negócios criados e arbitrados por Kerviel chegaram à soma de 49 bilhões de euros, valor maior até que a capitalização total do banco. Agora é a hora que a gente pergunta como é que um banco permite que um cara tão comum quanto ele lide com quase 50 bilhões de euros como se não fosse nada. A partir do dia 21 de janeiro de 2008, o banco descobriu o andamento dessas fraudes e durante 3 dias passou a fechar as suas posições. Como você sabe, em 2008, os mercados mundiais já não iam muito bem por causa da crise do subprime, mercado imobiliário de risco, que começava a tomar conta de tudo. Com isso, o prejuízo do banco chegou a 4,9 bilhões de euros. Ainda não se sabe ao certo se Kerviel fez tudo isso sozinho, se ele não passou de um bode expiatório e de cortina de fumaça para prejuízos ainda maiores que o banco já sofreu. Um plano para desviar a atenção da mídia, dos clientes e do mercado? Muitos analistas acreditam que sim. O cargo de Kerviel e a sua posição na empresa permitiam que ele fizesse isso. Em dezembro de 2007, um mês antes da crise, ele havia dado um lucro de 2 bilhões de dólares ao banco, por exemplo. Na verdade, a situação é tão obscura e intrincada como tudo que envolve somas inimagináveis de dinheiro, que em junho de 2016, o banco francês foi condenado a pagar quase $500 mil para Kerviel por, segundo as palavras do Tribunal Trabalhista francês, ter sido demitido sem motivo real e sério, e em condições vexatórias. Sim, uma fraude de 5 bilhões de euros não é um motivo real e sério para ele. Em março de 2014, Kerviel foi condenado a 5 anos de prisão por abuso de confiança, falsificações e introdução de informações fraudulentas de dados no sistema de negociação do banco. Tudo isso a essa altura do campeonato, supostamente. Ele já cumpriu a pena, mas sua defesa alega que o banco sabia dos riscos e de tudo o que estava acontecendo. Depois de tanta confusão financeira e considerando as somas envolvidas, a impressão que temos é que jamais saberemos da verdade por trás de tudo isso. Falando nisso, ele é autor de um livro. Seu nome é A Engrenagem: Memórias de um Operador de Mercado, em tradução literal. Mas o vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.